Olá! Hoje eu vim aqui para dar um videozinho com algumas explicações sobre como conviver com adolescentes. Meu Deus, essa fase! Então, vamos explicar por que o adolescente é do jeito que é. O adolescente é extremamente egocêntrico, ele só pensa nele mesmo. O cérebro dele tá meio bagunçado, ele não consegue tomar decisão rápida, ele pode decidir qualquer coisa se ele for forçado a tomar uma decisão rápida naquele momento. Porém, se ele for instigado ou se ele tiver tempo de pensar, de ponderar, ele consegue sim tomar decisões muito acertadas. Outra característica dos adolescentes é que eles precisam testar sua força no mundo. A grande pergunta do adolescente deve ser: para que eu sirvo? Né? Eu tenho uma força, eu sei que eu tenho, mas qual o limite dela? É isso que ele precisa responder. Qual é o limite da minha força? Até onde eu consigo ir? Eu consigo fazer alguma coisa de útil com essa força ou ela é inútil? O adolescente precisa responder essas perguntas. E é por isso que ele vai testar limite em casa, é por isso que o adolescente gosta de causar, é por isso que vai pintar os cabelos de qualquer cor, pintar as unhas de qualquer cor, fazer 1000 tatuagens, cuidado, né? Cuidado com decisões que são permanentes, como as tatuagens. Então, essas decisões de tatuagens, elas precisam ser muito bem conversadas com o adolescente, já que ele é sim capaz, né, as decisões permanentes, já que ele é sim capaz de ponderar e de ter certas respostas, né, chegar a conclusões muito boas, muito acertadas. Então, como que a gente faz? Primeiro, se o adolescente quer causar, se ele fala umas coisas assim, a mãe e o pai sempre gostaram de A. O adolescente vai gostar de B. E ele vai dizer, eu quero B, eu vou ser B. E os pais vão dizer, mas a gente gosta do A. Ele, mas eu quero B. A postura dos pais, se esse B vocês veem que é só para isso. Se os pais conseguem perceber que o adolescente querer outra coisa, querer ser outra coisa, querer fazer outra coisa, é só por se vestir de outro jeito, isso às vezes é no jeito de se vestir, nas músicas que ouve, nas ideias, né, que segue. Então, assim, se o adolescente mostra esse interesse e os pais percebem que é só para causar, é só para isso, só para medir força, ignora o adolescente, tá? Assim, tu gosta de B? Beleza. Não tem graça, né, gente? Não tem graça medir força com uma coisa que tá nem aí pra ti, né? Não tem graça competir com quem não quer competir, entendeu? Então, o adolescente, ele tem muito essa questão na competição. Então, não vai ter graça competir com alguém que não quer competir contigo, ou que não demonstra nada, nenhum tipo de reação com aquilo que tu fala, faz, enfim. Então, ignora, deixa. Tu quer, não sei o quê? Tá bom. Né? Tipo assim, eu quero tirar a carteira de motorista. Sabe que não tem cabeça para isso. Sabe que os pais não se sentem seguros em dar o carro para esse adolescente. Então, não vai tirar a carteira? Tá bom, vai lá, tira a carteira. Dirigir o carro é outra história, entendeu? Então, deixa. Isso é uma das dicas, né? Outra coisa, dê responsabilidades para o seu adolescente. Deixa ele trabalhar e deixa ele fazer as coisas do jeito dele, deixa ele se estrepar, deixa ele errar, né? Vai dar comida pro cachorro, vai lavar a louça, vai arrumar a própria cama, vai dobrar suas roupas, vai guardar suas roupas, vai varrer a casa, vai limpar seu banheiro, vai limpar o banheiro de todo mundo, sei lá. Quanto mais coisas ele fizer, que são responsabilidade dele,
que se ele não fizer, ninguém vai fazer, que precisam que ele faça, tipo assim, ó, precisa lavar a louça, precisa dar comida pro cachorro. Então, essas requisições, ele vai se sentir parte da família. Isso é extremamente importante, que ele se sinta parte daquela família, porque ele está num momento em que ele precisa ganhar sua própria identidade, ele precisa se diferenciar dessa família, mas ao mesmo tempo ele precisa pertencer a ela. Então, essas relações de trabalho e de responsabilidade dentro de casa sinalizam esse pertencimento à família, que é extremamente importante para o adolescente. Gente, isso evita muitos problemas. Um adolescente com responsabilidade dentro de casa evita, assim, um problema com droga, depressão, ansiedade, um monte de coisa, gente, tá? Então, assim, ó, ai, mas é só uma louça, mãe lá, vai, a mamãe cuida de ti. Não, deixa ele trabalhar, ele precisa disso, muito mais do que tu precisa do trabalho dele, entendeu? Às vezes a mãe não precisa do trabalho do meu adolescente. Ah, ele não precisa. Sim, ele não precisa fazer por ti. Ele precisa fazer por ele, entendeu? Então, deixa ele fazer o trabalho. Se ele quiser fazer algum outro trabalho, ter alguma outra atividade que seja remunerada, permita. Mas a questão de como esse dinheiro vai ser usado precisa ser muito bem conversado, dependendo da idade desse adolescente, tá? E aí a gente chama essa questão de todas as decisões que são importantes, permanentes ou com dinheiro, enfim, é preciso ser conversado, tá? E aí é botar os argumentos na mesa. Ah, vai fazer birra, ah, não sei o quê. Ele não tem mais 2 anos. Quando a criança tem 2, 3 anos, a gente diz não por causa disso e disso e pronto, o resto é contenção física, a gente não argumenta mais que isso, né? Ai, não quer sentar na cadeirinha do carro. Filho, precisa sentar na cadeirinha do carro porque o policial pede, porque é lei. Precisa sentar na cadeirinha do carro porque é lei. Beleza, a criança, ela vai continuar esperneando e tu vai segurar ela e vai botar ela na cadeirinha do carro. Com o adolescente não funciona mais assim. Com o adolescente é preciso argumentar. É preciso dizer, filho, por que tu não quer? Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, mas e isso, isso, isso? E esse lado? Ah, e tal coisa. E como é que tu vai fazer se acontecer isso? Então é preciso gastar esse tempo e ter essa paciência de ensinar esse adolescente a pensar e de ensinar ele a fazer certas perguntas para ele mesmo. Como? Se todas as pessoas fossem agir como eu estou agindo agora, como o mundo seria? Ele precisa responder essa pergunta para ele mesmo. Então, às vezes, os pais precisam fazer essa pergunta, né? Filho, se todo mundo fosse fazer o que tu faz, se todo mundo fosse fazer o que tu quer fazer, como é que ia ser? Ah, ia ser o caos. Então não pode fazer. Ah, mas eu quero. Querer não é poder. Sinto muito. Certo? Então, se os outros fizessem isso que eu fiz, né? Se os outros fizessem isso comigo, isso que eu fiz com o outro, se os outros fizessem comigo, como é que eu ia me sentir? Ah, eu ia me sentir péssimo. Então você não deve fazer com os outros. Entende? Então essas coisas precisam estar muito claras na cabeça do adolescente. Como eu vou dizer, esses axiomas quase, mas essas máximas, assim, isso precisa estar muito claro na cabeça dele, para ele conseguir decidir nos momentos que a decisão precisa ser rápida, porque por uma questão neurológica, o adolescente tem muita dificuldade de decidir questões de maneira rápida, tá? Então essas frases ajudam muito o adolescente, tá? Então, assim, é uma fase mais chatinha, é uma fase, talvez não mais chatinha, gente, do adolescente, eu gosto muito de adolescente, eu acho eles incríveis, assim, porque eles não servem pra nada ainda, mas eles adorariam servir, e eles
querem muito descobrir o mundo, eles querem saber como as coisas funcionam, eles são super interessados. E eu acho que os pais perdem a oportunidade de conversar mais, de conhecer mais os seus filhos nessa fase, por outras questões que acontecem na adolescência, né? Às vezes o adolescente se isola, o adolescente já não quer mais parecer com os pais, ele começa a se identificar com um grupo de amigos, e os pais às vezes não querem compreender essa fase e acabam se distanciando dos filhos. Mas se a gente compreender essa fase e tentar se aproximar e tentar explicar o mundo para eles, porque o adolescente agora tem um cérebro que é capaz de entender muita coisa que eles não eram na infância. Então é como se um outro mundo se abrisse para eles. E esse outro mundo precisa ser explicado, precisa ser esmiuçado, precisa ser mostrado, experimentado. E os pais são as pessoas que vão fazer, que os mais capacitados a fazer isso por eles. Então, façam isso por seus filhos, certo? Expliquem o mundo, expliquem como vocês veem, argumentem, conversem sobre ideias, sobre como vocês chegaram a essa conclusão, certo? Que vai ser muito mais proveitoso a relação com o adolescente. E quer fazer as maiores loucuras, dependendo das consequências, meça as consequências e meça se o seu adolescente não está em sofrimento, se realmente é só para causar. Se for só para causar alguma reação, deixa. Permita que eles trabalhem, que eles façam coisas concretas no mundo. Isso é muito, muito importante para o adolescente. Deixa que eles sejam úteis, tá? Eles precisam disso. Porque essa utilidade, esse bem, esse compromisso, essa responsabilidade que eles podem ter com as tarefas é algo concreto e é uma força também, é uma maneira de medir e de saber, de conhecer essa força que eles têm e que eles querem provar, né? Que eles querem testar no mundo. Então permita que eles se testem. Isso não significa não colocar limites. O adolescente ainda precisa, sim, de muitos limites e de muita conversa no sentido de que as ações têm consequências, sim. Né? O adolescente não pode ser... Tá difícil essa lâmpada aqui. O adolescente não pode ser inconsequente. A gente sempre tem que dar esse norte. Gente, eu espero ter ajudado vocês. Tá? Não foi nenhum vídeo muito elaborado. Existem livros e livros escritos sobre adolescência, né? Isso são pinceladas de coisas que eu sei sobre adolescente. E eu espero ter ajudado vocês nessa relação aí com seus amados e desafiadores adolescentes.